Olá, quinto ano, tudo bem? Nossa aula hoje é de história. E nós vamos falar de uma outra riqueza que foi muito explorada aqui no Brasil, logo no início da nossa colonização. Nós vamos falar do ouro, o ciclo do ouro, que na verdade, depois do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, os portugueses quiseram sempre mais, sempre tinha mais alguma coisa para ser retirado daqui. E aí eles começaram a procurar. Aqui, achei o quê? O ouro. E aí eles procuraram essas minas no interior, né? Como ele diz aqui, ali no litoral, onde ficavam as plantações de cana-de-açúcar, nada muito importante foi encontrado. Então, alguns homens resolveram desbravar o interior do Brasil, inclusive a parte que não era de Portugal, além da linha feita pelo Tratado de Tordesilhas. O que a ganância não faz, né? Eles passaram até por cima de um tratado em relação a terras, né? Que eram de Portugal e outro pedaço não eram deles, enfim. E a corrida do ouro começava. Em 1698, Antônio Dias de Oliveira descobriu Ouro Preto, uma grandiosa mina de ouro que ainda se chamava Vila Rica. Vocês ligaram o nome à cidade? Então, Ouro Preto se chamava Vila Rica, pela sua imensa quantidade de ouro ali encontrado nas suas minas. A notícia se espalhou muito rápido. Imagine só, casas e plantações vazias, sem ninguém. Foi assim. Milhares de pessoas abandonaram tudo e correram para Ouro Preto. Imagina a confusão, o bafafá que deu. E, com isso, a notícia chegou até a Portugal, desembarcando aqui mais de 600 mil lusitanos. Para quê? Para também buscar o ouro. E com isso, Portugal começou a encher os olhos com esse ouro brasileiro. Começou a criar vários impostos, vários pagamentos, para que viesse mais ouro para ele e mais pagamentos fizessem os brasileiros que aqui estavam trabalhando. Inventaram, logo de início, o quinto. Ele era um imposto que os mineradores, né, quem trabalhavam nas minas, eles deveriam pagar um quinto de todo o ouro recolhido. Isso era muita coisa. Mas a gente estava entregando o nosso ouro, vamos dizer assim, de mão beijada para Portugal. E eles tinham que obedecer. Na verdade, nós éramos uma colônia e nada mais tínhamos a fazer. E aí ficava cada vez mais difícil de se pagar esse ouro. Por quê? Porque quanto mais se retiravam das minas o ouro, mais impostos os portugueses colocavam. E criavam mais e mais. E as minas estavam cada vez mais cheias de pessoas que vinham para cá, né, que vinham para Minas Gerais, para usufruir também desse ouro. E aí, os impostos. Quando ele diz assim, e adivinha o que Portugal fez para solucionar essa questão dos impostos? Um novo imposto. Agora, no lugar do quinto, a cidade de Vila Rica devia dar para a coroa portuguesa 100 arrobas de ouro por ano. Gente, isso era muito ouro. Era uma faixa de 1.500 quilos. É ouro para chuchu. E assim, Vila Rica estava pagando. Não satisfeito ainda, né, com isso tudo, eles foram empurrando com a barriga, achando que dava para enganar o governo português. Que nada. O governo português, depois de anos, decretou a cobrança dos impostos, que estavam atrasados, e deram o nome de derrama. E adivinha quanto a cidade de Vila Rica deveria pagar? 596 arrobas de ouro. Gente, isso já era motivo, assim, para todo mundo já estar muito revoltado com isso tudo. É aquela história, né? Poxa, a gente trabalha e tem que entregar tudo assim, de mão beijada? Tudo assim, para ele era o menininho dono da bola, vamos dizer assim, em Portugal. Eu quero isso, vamos fazer isso. Hoje eu quero soltar pipa, então vamos soltar pipa. Então, nisso tudo, os mineradores, aqueles que viviam em Vila Rica, e não então quanto
todo o nosso território, principalmente Vila Rica, que era onde estava grandes minas, começaram a ficar muito, muito revoltados e achavam aquilo tudo muito injusto. E aí, a situação do Brasil em 1789 era: como nosso país não era independente, éramos obrigados a dar tudo que produzíssemos de bom para o garoto forte, que na verdade era Portugal. Naquela época, os impostos que Portugal cobrava eram quase impossíveis de serem pagos. Não sobrava nada para quem realmente trabalhava aqui no Brasil. Exatamente aquilo que eu estava falando com vocês. Muita gente achava que isso não estava certo, que precisávamos lutar para a independência do nosso país, porque não podíamos ser donos de nós mesmos das nossas terras, né? Olha que coisa mais louca que era isso. Tínhamos a terra, tínhamos a mina, não éramos donos, tínhamos que pagar. E aí, no século XVII, lá na Europa, filósofos, pensadores, as pessoas mais cultas, vamos dizer assim, começaram a achar por que tinha que se chamar de rei, por que ele podia mandar e desmandar, por que nós éramos apenas súditos. Será que é porque Deus que decidiu assim? Eles começaram a filosofar, eles começaram a ficar intrigados com certas coisas. E essas ideias que foram se acendendo nesse século, deu início a uma nova forma de pensar, que nós vamos chamar de iluminismo, tá? E quem compartilhava dessas ideias e quem estava ali pesquisando, analisando, eles eram chamados de iluministas. Eram homens que tinham sido feitos para pensar e construir um mundo melhor. Eles achavam que não era por aí, não tinha que toda hora ficar recebendo ordem e achar que o reizinho mandão tinha direito a tudo. Então, esses homens brilhantes escreveram livros e mais livros, explicando sua nova maneira de ver a vida. Esses livros começaram a correr o mundo e chegou aonde? No Brasil. Essa sementinha foi pousar lá em Vila Rica. Foi lá. Começaram a colocar uma sementinha na cabecinha dos seres pensantes, que éramos todos, na verdade, mas que clamavam por justiça. Estávamos cansados de tanta injustiça, de pagar e nada termos em troca. Pronto, né? Aí juntou a vontade de comer com a fome. Ou melhor, a irritação por causa dos impostos injustos com as novas ideias iluministas. E desse casamento explosivo nasceu o desejo de libertar o Brasil. E um grupo de brasileiros que já não aguentavam mais, já estavam estressadíssimos de obedecer rei, fazer tudo o que eles queriam, enfim, eles já estavam pelas tampas. Não queriam mais saber disso. Iam acabar de vez com a história desse Brasil colônia. Que Brasil colônia? Que nada, nós somos ricos, nossas terras dão tudo. As pessoas que queriam independência formavam uma turma bem variada. Muitos eram mineradores em apuros que não tinham como pagar os impostos. Outros eram jovens ricos que, depois de passar alguns anos estudando na Europa, olha que legal, tinham voltado influenciado pelas ideias dos iluministas. Havia negociantes endividados, como o nosso próprio Tiradentes, poetas, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, muita gente legal, muita gente importante e que tinham poder também, né? Eles sabiam o que queriam, na verdade. E não era aquele Brasil que eles queriam. Bom, para começar a conversa, eles queriam a independência do Brasil. Isso era um ponto, assim, que não estava dando mais para ser negociado. Eles queriam também que o Brasil passasse a ser uma república. Olha que maravilha, uma república. Não mais ter que falar tudo amém para o rei. E com uma capital mineira chamada São João del Rei. Outra ideia desse grupo de rebeldes era desenvolver indústrias no país, para que o Brasil não dependesse mais dos produtos europeus. Isso era muito bom. Também queriam criar uma universidade em Vila Rica. Na época, o Brasil não tinha nenhuma. Estabelecer o serviço militar obrigatório, estimular a natalidade. Natalidade é o nascimento de crianças, tá, gente? Porém, havia um traidor. Ai, meu Deus. Quem era ele? Bom, ele era Joaquim Silvério dos Reis. Foi convidado a participar. E aí, foi lá, pelo menos para ficar de orelhinha em pé.
Estava ali, também estava devendo a beça para a coroa, não tinha dinheiro para nada. Aí ele foi, pelo menos vou escutar. Mas tinha um problema, Joaquim Silvério era medroso. Assim que ele percebeu que as reuniões eram mesmo para valer, eles queriam realmente tirar Portugal do nosso caminho, ele entrou em pânico, ficou nervosíssimo. E no dia 15 de março de 1789, contou todos os planos dos conspiradores para o governador. E é claro, né, foi tudo por água abaixo. E nós vamos conhecer. Como o Silvério não conseguiu ficar de bico calado, guardar informações confidenciais, esse momento todo ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Bom, de agora em diante, a gente pode parar de falar desse pessoal de conspiradores e rebeldes. Eles eram os inconfidentes. Quer dizer, na verdade, a gente vai ter um pouco tempo para falar deles. É que a nossa história está chegando ao fim, e sem um final feliz. Quando soube do plano dos Inconfidentes, o governador de Minas Gerais não ficou nada satisfeito, mas nada mesmo. Para falar a verdade, ele ficou uma arara, uma fera, e resolveu punir de modo muito severo todo mundo que estivesse envolvido com a Inconfidência. Ao todo, 34 pessoas foram presas, 11 foram condenadas à morte, mas desses 11, 10 tiveram suas penas trocadas e, no lugar de serem enforcados, foram apenas condenados ao degredo na África. Foram mandados para a África sem nenhum direito à volta, tinham que nunca mais voltar no Brasil. O 11º preso, quem era? Porque foi o único condenado à morte. Ele era Tiradentes e foi o único envolvido na confidência a pagar com a vida a audácia de querer ver o Brasil livre. Isso aconteceu, gente, no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro, 30 anos depois de sua morte. Não é que o Brasil ficou independente? Que coisa, né? Vamos continuar. Inconfidência ou conjuração. Inconfidência significa infidelidade ou deslealdade para com o Estado ou com o governante. Esse termo foi utilizado pelas pessoas ligadas ao rei português e à administração colonial para se referir àqueles que participaram de um movimento na capitania de Minas Gerais, em 1789. Lembram de capitanias? Então, contra a cobrança desses impostos. Isso porque naquela época a revolta contra as decisões reais eram vistas como crime, chamado lesa majestade, ou seja, uma afronta à soberania do Estado e do rei. Durante muito tempo, os historiadores adotaram a expressão Inconfidência Mineira, pois conjuração significa conspiração de um grupo de pessoas contra um governo. O objetivo é eliminar o juízo de valor que a palavra inconfidente transmite à revolta. Ainda temos isso, né? Então vamos lá. Aqui diz assim, eu vou ler esse texto porque fala de Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nasceu em 1746, no Arraial de Santa Rita, no Rio abaixo, hoje cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Aos 11 anos de idade, ficou órfão e foi morar com um tio. Embora não tenha estudado regularmente, aprendeu a profissão de dentista. Trabalhou como mascate e minerador. Mascate é quem vende, ele vendia produtos. E depois, minerador, a gente já viu, são aquelas pessoas que trabalhavam nas minas. Aos 35 anos, alistou-se nas tropas da capitania de Minas Gerais, onde permaneceu por 6 anos e chegou ao posto de alferes. Tiradentes ficou conhecido por participar da Inconfidência Mineira, a loja de pessoas importantes de Vila Rica. Fracassado o movimento, os participantes foram presos e condenados à morte, mas apenas Tiradentes foi executado. No dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado na cidade do Rio de Janeiro e esquartejado em praça pública. Esquartejado, gente, é que o corpo foi cortado por pedaços espalhados pela cidade. Então, cada poste tinha um braço, tinham pedaços do corpo. Isso era uma forma que a coroa portuguesa mostrava ao povo, que dissesse assim, olha, não seja contra, porque é isso que acontece com quem trai a coroa portuguesa. E vamos falar das nossas atividades. A letra A diz assim, eu quero o quinto e a derrama. Tá? Eu já falei isso, tá lá no texto, basta voltar, procurar, tenham calma, é uma história bem legal essa parte. P. Qual a sua opinião sobre a cobrança desses impostos?
defenda o seu ponto de vista. Eu quero que você diga a sua opinião, independente do que a coroa portuguesa fez, independente do que achavam os inconfidentes, a população de Vila Rica. Eu quero a sua opinião, mas eu não quero só apenas que você coloque a opinião. Eu quero que você defenda esse ponto de vista. Olha, tia, eu acho que era viável, eu acho que tinha que ser assim, entendeu? Eu quero que vocês digam o porquê. Hoje, os brasileiros pagam vários impostos também. Escreva pelo menos o nome de 2 impostos pagos nos dias atuais e para que servem. Isso a gente pode pesquisar, vocês conversem com os seus pais, perguntem, porque a gente tem vários impostos. Escolham 2. No dia 21 de abril, Tiradentes e Inconfidentes são homenageados pela luta por nosso país e pela forma como foram castigados. Hoje em dia, as pessoas ainda são castigadas assim? Escreva o que você pensa sobre isso. Então, é uma parte da história bem interessante do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Façam suas atividades com calma. Procurem saber mais. Leiam novamente o texto. Até a próxima.